Oi, oi, boa noite. Vou dar aqui alguns minutinhos para o pessoal entrar. Olá, boa noite, bem-vindas. Gente, aqui em Florianópolis, hoje está um calor surreal. Eu não sei aí na cidade de vocês como é que tá, mas já são 8h30 da noite e tá um calor tremendo aqui hoje. Olha, e aí, onde você tá? Tá calor também? Oi, oi, boa noite. Oi, Rai. Tô dando aqui só mais um minutinho pro pessoal terminar de entrar. E aí a gente já vai começar esse nosso encontro de hoje. Bom, vou começar então, conforme o pessoal for entrando, vai acompanhando a gente por aqui. Oi, oi, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro que eu carinhosamente decidi chamar de Momento Marmiteira de Sucesso. Aqui eu te ensino a faturar R$ 5.000 por mês vendendo marmitas da cozinha da sua casa. E eu sou Gabi Paludo, chefe de cozinha e proprietária da Pranayami, a minha empresa de marmitas aqui em Florianópolis. E nesse nosso encontro de hoje, eu vou te ensinar quais são os 3 passos para você não errar mais nas marmitas congeladas. Bom, isso porque, gente, existe uma diferença muito grande entre 3 produtos no mundo da marmitaria. Existe a marmita fresca, existe a marmita refrigerada e existe a marmita congelada. Concorda comigo que são 3 produtos completamente diferentes? Olha só, eles vão passar por etapas de produção diferente, eles vão chegar até o seu cliente de forma diferente e a depender de qual desses produtos que o seu cliente vai receber, ele vai ter que fazer mais processos de preparação para consumo. Então, por exemplo, a marmita fresca, que geralmente, né, a marmiteira que trabalha com marmita fresca, todos os dias pela manhã, tá ali fazendo o processo de produção dessas marmitas, chega perto do horário do almoço, vem o entregador, pega essa marmita e leva diretamente para o seu cliente. É um produto pronto e acabado para o consumo. Você acabou de produzir aqueles alimentos, aquela receita, aquela marmita, e ela vai chegar quente ainda para o seu cliente. Ele não vai precisar tirar ou da geladeira ou do freezer, ele não vai precisar aquecer ou descongelar e aquecer. Já a marmita que é refrigerada, quem trabalha com marmita refrigerada, vai fazer todo o processo de cocção, de preparação dessa marmita refrigerada, vai colocar ela na sua geladeira, vai esperar ela passar por esse processo de refrigeração, vai entregar para o cliente uma marmita fria, refrigerada, como o próprio nome diz, e o seu cliente provavelmente vai aquecer essa marmita na hora de comer. Então entra um processo aí de aquecimento que você não tem controle de como será feito, por mais que você envie orientação para o seu cliente de como ele deve aquecer essa marmita refrigerada, a depender de como ele fizer, não tenho aí um controle, né, de quem preparou a marmita, de como que será esse aquecimento. Por isso que é importante você observar, né, saber algumas etapas de produção dela. E por fim, que é o que a gente vai falar hoje, que é assim, acho que um dos assuntos de maior dúvida, eu recebo bastante, tanto aqui, né, no inbox do chefe Gabi Paludo, como no da minha empresa,
várias perguntas, né? Gabi, nossa, minha marmita fica aguada, meu cliente me mandou uma foto, fui aquecer, mas minha marmita tá toda aguada. A minha marmita, quando eu congelo, fica cheia de cristais de gelo, ou na tampa, ou em cima dos alimentos mesmo. O que eu faço para acertar a textura de uma comida, de uma marmita congelada? Então é muito importante que você saiba quais são esses 3 passos que eu vou te contar hoje, para que você não erre mais, para que você se torne uma referência aí do mundo da marmitaria, né, das marmitas congeladas, para que você não só entregue para um cliente, mas fidelize clientes com esses passos. É muito importante você saber que vão existir 3 passos bem importantes. O primeiro dele vai estar na pré-preparação, o segundo passo vai dizer diretamente sobre métodos de cocção e o terceiro passo é o mais importante de todos, eu vou contar no final da live, então fica comigo aqui até o final, porque não adianta você fazer o passo 1 e 2 corretos. Se você não fizer esse terceiro passo da forma que eu vou ensinar você aqui hoje, provavelmente a sua marmita não vai ter um ponto ideal, não vai estar com uma boa apresentação, um bom aspecto na hora que o seu cliente abrir a tampa dela. Não vai nem precisar ter aquecido. E a hora que ele aquecer vai ser uma marmita aguada com certeza. Então ficam aqui comigo até o final para você saber qual é esse terceiro passo. E por que é importante a gente falar sobre isso, né? Por que é importante você saber quais são esses 3 passos? Porque é importante você entregar um produto, em primeiro lugar, de qualidade. Em segundo lugar, com boa aparência. A gente sabe que a gente come primeiro com os olhos, né? E isso não é só uma expressão, come-se primeiro com os olhos. De fato, quando a gente olha para um prato de comida, olha para uma marmita, olha para aquilo que você vai se alimentar, se te for bom aos olhos, né, se te despertar desejo de fato comer aquilo, o nosso cérebro envia sinais para o nosso estômago já começar a produzir ali as enzimas que vão digerir esse alimento. Então o seu cliente ele vai ter uma digestão melhor se a sua marmita tiver um bom aspecto. Olha só que interessante isso, né? Até no Ayurveda, que é uma linha, né, que tem aí de medicina, e que fala bastante sobre alimentação e nutrição, eles defendem que tão importante quanto o que você come é o que também o seu corpo consegue digerir. Então é importante que o seu cliente tenha uma boa digestão aí da sua comida para que ele se sinta bem no final dessa refeição. Então é um tema super importante para que a sua comida tenha uma boa aparência, porque é importante sim, mas para que ela também seja um produto de qualidade entregue. E por que eu tô falando isso? O método de cocção que você escolher para preparar o seu alimento, ele influencia diretamente no nível nutricional dessa refeição. Se você não sabia disso ainda, é bem interessante você observar, por exemplo, que existe até uma linha, né, que é a linha Raw, que é a linha crudívora, que defende que os alimentos eles não deveriam ser aquecidos ou aquecidos até uma certa temperatura, para que eles não percam valor nutricional. Gabi, mas se eu passar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos a cocção, o meu cliente de repente não vai saber disso. Como é que ele vai saber de valor nutricional? Ele só quer algo gostoso e saudável ali para se alimentar. Mas será que vai ser saudável mesmo essa marmita? Será que o seu cliente realmente não vai saber em algum momento que essa marmita não é nutricionalmente correta para ele? E por que eu tô te falando isso? No final do ano passado, um cliente meu, um cliente fixo há mais de um ano da Pranayami, da minha empresa, foi lá buscar o combo dele para ele comer durante as férias, para ele continuar mantendo, né, os hábitos alimentares dele, inclusive entre Natal e Ano Novo e tudo mais. E ele chegou super feliz e falou assim pra mim: nossa, Gabi, eu tô muito feliz porque eu fui fazer um check-up agora final do ano. Muitas pessoas fazem check-up anual e aí faz o hemograma completo e aí lá vão vir os níveis de colesterol, nível de açúcar no sangue, nível de triglicerídeos. E ele há mais de um ano almoça apenas as marmitinhas da Pranayami e todos os resultados de exame dele estavam positivos, estavam muito melhores do que no ano anterior. E ele, inclusive, conseguiu curar por completo uma inflamação que ele tinha no estômago dele. Então, olha só a transformação que você pode gerar na vida do seu cliente ao entregar, de fato,
uma alimentação que seja realmente nutricional, sabe? Que seja nutritiva, que seja realmente balanceada e que tenha ali nutrientes que de fato vão ajudar a saúde dele. E não só assim pela transformação também dele, mas pelos resultados que isso traz para o seu negócio. Ele com certeza é um cliente mais que fidelizado, ele mesmo na mesma hora falou lá na loja, falou assim, não, eu com certeza ano que vem vou continuar comprando de você, já indiquei você para um monte de gente, para os meus amigos, para não sei quem, não sei quem. Gente, o marketing do boca a boca, da indicação, é a melhor técnica que existe de venda para o seu produto. Então, quando você realmente entrega um produto de qualidade, o seu cliente sente e sabe disso, ele vai te indicar para pessoas que ele conhece e a gente tem a tendência de confiar em indicações de pessoas que a gente conhece. Então não existe marketing melhor do que o boca a boca e por isso que esse tema é tão importante desse nosso encontro de hoje, porque você se atente a tudo isso que eu te falei até aqui, para que a gente possa agora, né, ir aí para esses passos. Só um pouquinho antes de a gente ir para esses passos, mais um motivo pelo qual é muito importante você manter esses 3 passos na sua linha de produção de marmitas congeladas. Economia de tempo, de energia e de dinheiro se você fizer esses 3 passos corretos. Porque eu vou contar uma coisa pra vocês, eu já errei feio várias vezes em várias receitas, por vários motivos. Quem me acompanha aqui sabe que eu comecei em 2020 cozinhando, né, na cozinha da minha casa. Eu não tinha nenhuma experiência com marmitaria, muito menos marmita congelada. E por diversas vezes eu perdi tempo, dinheiro e energia e desperdicei comida também, né? Que é um assunto super sério aí de ser falado e refletido sobre, porque eu errei a receita, eu errei método de cocção. Eu estava fazendo uma seleta de legumes, né? Um mix de legumes que eu queria colocar em uma marmita e eu errei na escolha do método de preparação, de cocção desse mix de legumes. Ficou tudo, sabe, quando fica aguado, murcho, já com uma textura mais para sopa do que era a proposta, que eu queria que se parecesse mais com um legume mais salteado, uma coisa mais inteira. Imagina congelar ainda aqueles legumes que já estavam super passados, depois descongelar e depois meu cliente aquecer, ia virar uma sopa, né? E aí entra a responsabilidade também de, pô, errei, não é isso que eu quero entregar, não posso entregar isso, eu vou ter que refazer. E uma preparação, né, que eu ia fazer aí em 4 horas, era uma série, né, geralmente assim, 50, 60 marmitas de uma mesma receita, eu ia levar 4 horas para fazer aí essas 60 marmitas. Eu levei 8 horas, porque eu tive que jogar fora esses vegetais que estavam passados. Eu tive que ir no mercado, comprar de novo os vegetais, higienizar de novo esses vegetais, fazer de novo toda a produção e preparação para daí sim colocar na marmita. Então vejam quantos pontos importantes, se você seguir esses 3 passos, você vai estar aí atingindo, né? Você vai estar aí conquistando e por isso que é muito importante seguir todos esses passos aqui comigo. Bom, vamos lá então para esses passos. O primeiro passo, gente, que eu quero conversar com vocês é com relação à escolha correta dos ingredientes. Ah, mas parece muito óbvio, Gabi. Claro que eu tenho que escolher o ingrediente correto para fazer minha marmita. Sim, é muito óbvio. Mas, por exemplo, tem alguns ingredientes que a gente não vai utilizar em hipótese alguma numa marmita congelada. Por exemplo, ninguém vai servir uma salada de folhas, ninguém vai fazer uma saladinha de alface e de rúcula e vai colocar ali junto na marmita para o seu cliente, a hora que for descongelar a marmita, comer uma salada. Isso não vai estar uma salada, né, gente? Isso aí vai estar assim, sem condição alguma de consumir essas folhas congeladas. Além disso, né, na escolha correta dos ingredientes, além de saber que tem alguns ingredientes que não podem entrar na sua marmita, que não combinam com comida congelada, e até aqui uma dica, se você quer fornecer salada junto com o kit semanal de marmitas congeladas, por exemplo, escolha uma outra embalagem, né? E entregue separado uma salada, que ele possa deixar no refrigerador dele e que ele consuma junto com a marmita descongelada, mas jamais pôr salada junto dentro da marmita. Claro que algumas folhas, como por exemplo um refogado de repolho roxo, repolho verde, uma selga, depender de como você for preparar,
Legal. Algumas folhas também dão super certo, couve, dá pra você usar espinafre e tudo mais, mas eu não consigo imaginar, aliás, imaginei agora, um pesto de rúcula daria pra você colocar na marmita, né? Mas nesse sentido, não numa forma de salada. Então, escolher ingredientes que dê pra você congelar. O segundo ponto relacionado à escolha correta dos ingredientes é você não escolher ingredientes com uma grande concentração de água. A não ser que você domine técnicas de preparo e de cocção, como por exemplo o pepino. O pepino a gente sabe que tem uma grande concentração de água nele, mas eu tenho uma marmita sazonal que eu preparo ali na Pranayama, que inclusive é bastante pedida, que é um vinagrete de feijão fradinho. Então vai, olha só, pepino e vai tomate cru, só que com um preparo antes, né? O que eu faço para ele não soltar toda a água dele dentro desse vinagrete de feijão fradinho? Eu salgo ele antes, deixo ele descansando e eliminando a água, tanto o tomate quanto o pepino. Depois eu enxago eles e aí por fim eu misturo eles para esse vinagrete. Então, cuidar, se você for escolher um ingrediente que tem uma alta concentração de água, você tem que dominar técnicas de preparo ou de cocção para adicionar ele na sua marmita, para que ele não deixe a tua marmita toda aguada, principalmente na hora do descongelamento, porque às vezes quando a gente acabou de preparar e coloca na marmita, tá tudo lindo, né? A comida tá recém-feita, ela tá com um bom aspecto, ela tá com uma boa textura, ela tá ok ali para ser consumida. Só que você tem que se lembrar que ela vai ser congelada e depois ela vai ser descongelada e aquecida. E é aí que passa geralmente o ponto, né? E por fim, o terceiro aspecto relacionado ainda ao nosso primeiro passo, que é relacionado à escolha do ingrediente, é você escolher legumes, né, o hortifruti, legumes e frutas aí, se você usar frutas, né, para fazer alguns preparos das suas marmitas. Eu utilizo às vezes algumas frutas para algumas receitas, gosto de incluir, inclusive, mas aí também tem que sempre pensar em como que você vai preparar para que ela esteja com uma boa aparência e com um valor nutricional bom. É escolher eles recém-maduros. Não vai escolher uma berinjela muito passada, que já tá mole, que já daria quase para fazer o baba ganoush dela, sabe? Que é a pastinha de berinjela quase que sem levar pro forno. Não, ela tem que ter recém ficado madura. É você observar o aspecto mesmo, sabe? A gente tem que fazer essa conferência sensorial mesmo quando a gente está selecionando os ingredientes. Seja você indo num direto do campo, num supermercado, numa feira, ou você recebendo do seu fornecedor, observa, tateia, pode pegar, pega a cenoura, essa cenoura já tá meio, sabe, mais envergando, um pouco mais murchinha, dependendo do que você quer fazer com ela já vai te prejudicar no primeiro passo, que é o de pré-preparo que a gente tá falando aqui, que é a seleção de ingredientes. Agora, se você for querer fazer um creme, uma sopa, um hummus, uma pastinha, alguma coisa que vai estar numa consistência líquida, aí beleza, não é tão importante o ponto de maturação, digamos assim, do ingrediente. Mas se você quer que ele apareça, né, em filetes, em cubos, em pedaços e tudo mais, é bem importante que ele recém tenha ficado maduro para que você prepare ele então de uma forma correta e ele continue firme, continue com um bom aspecto, com uma boa textura e com um bom valor nutricional. Sim, faz sentido para vocês aí esse nosso primeiro passo? Importantíssimo, gente. Escolher o ingrediente errado para a receita errada, já provavelmente a sua marmita não vai ter o aspecto que você quer, a textura não vai ficar como você quer e ela provavelmente vai ficar aguada. Partindo então para o nosso segundo passo, a gente vai falar agora aqui sobre a escolha correta dos métodos de cocção. Nossa, Gabi, métodos de cocção, o que é isso? Ou às vezes até sabe o que é, mas não sabe que existe, né, uma nomenclatura, que existem algumas regras dentro dos métodos de cocção para que a gente saiba escolher o método de cocção correto para o tipo de marmita que a gente está falando aqui, que é a marmita congelada. O que acontece? Existem, né, aplicações de técnicas, né, na etapa de preparo que estão relacionadas ao calor, né? Então a gente está falando de métodos de cocção, a gente vai falar em colocar ou um ingrediente ou uma receita em contato com o calor. E aí,
com adição de líquidos. Então existem 3 métodos de cocção. Existe o método de calor úmido, o método de calor seco e o método de calor misto. O que acontece, gente? Quando eu falo aqui de adição de líquidos, eu estou falando de água. Você pode cozinhar, por exemplo, preparar algo com água, algo com algum tipo de leite ou de origem animal ou vegetal, com algum suco. Pode cozinhar numa cerveja, pode cozinhar num vinho, enfim, várias coisas podem acontecer, vários líquidos você pode escolher aí para cozinhar, né, nesse calor. Só que não é considerado, quando a gente utiliza, gordura, tá? Então aqui eu vou falar de métodos de calor úmido, métodos de calor seco e métodos de calor misto, mas a gordura ela não é considerado uma adição de líquido na preparação de cocção. Calor úmido, como o próprio nome já diz, vocês já devem imaginar, né? A gente vai falar então de preparos de cocção que vão entrar em contato com a água ou com o vapor. E aí a gente tem diferentes tipos de cocção. A gente pode ter fervura em fogo brando, muito utilizado para fazer ragus, ou seja, vai ser, né, um molho geralmente também preparado com vinho, que vai ficar por bastante tempo, bastante horas no fogo, um fogo bem baixinho, e aí é um método de cocção em contato direto com o líquido ali. A gente tem também a fervura em ebulição, que aí quando você quer cozinhar algo bem rápido, ferveu, já desligou, não é uma cocção prolongada. Seguindo ainda com o calor úmido, a gente tem o método de cocção em vapor. Por mais que o alimento não entre em contato com a água, ao evaporar essa água, ela entra em contato com o alimento e ele é cozido no vapor. E assim, não acho que seja uma escolha inteligente preparar nada no vapor para marmitas congeladas. Assim, realmente é algo que... Lembra que eu falei no início da live que deu ruim, que eu escolhi fazer um método de preparo saudável, sem adição de gordura para as marmitas e perdi a receita? Eu tinha escolhido fazer no vapor e não foi uma escolha certa de método de cocção para a finalidade que eu queria, que era o ingrediente inteiro, completinho ali na minha marmita. A próxima técnica de um método de calor úmido é você fazer, por exemplo, algo na cuscuzeira, que também não entra em contato direto com a água, até o próprio cuscuz mesmo, mas ele tá dentro desse método de calor úmido. E por fim, que aí é o método de calor úmido sem pressão, a gente tem também por fim a última técnica desse método, né, de calor úmido, a cocção em panela de pressão. Então, por exemplo, vou fazer um feijão, uma feijoada, eu vou colocar os grãos com a água na panela de pressão e vou deixar o cozimento, né, desse preparo. De uma forma geral, você tem que ser muito inteligente na escolha do método de cocção com calor úmido para marmitas caseiras. Claro, eu tenho marmitas que eu sirvo ragu, eu preparo muito feijão, muita lentilha, muito grão de bico, vários grãos e tudo mais. Um arroz também vai ser necessário que seja cozido num calor úmido. Só que aí você tem que prestar atenção no ponto desse arroz, no ponto de cocção desse feijão. Pensa que quando você desligar a panela ainda continua o calor ali. Aí você vai servir, a marmita vai ser congelada, quando chegar no seu cliente ele vai descongelar e vai aquecer. Então você tem que pensar que é sempre um ponto a menos na cocção, porque ele vai ir para um aquecimento de novo. E às vezes o teu cliente passa mais do que deveria o ponto de aquecimento, né? Claro que a gente não tem controle de tudo, mas a gente vai garantir o máximo possível que a gente acerte o ponto dentro desse método de cocção de calor úmido para que isso não se passe depois no cliente. O segundo método, e aí assim, várias técnicas que eu utilizo bastante nas marmitas congeladas, é o método de calor seco. Então a gente não vai adicionar água, né, nas preparações de uma marmita que vai ser congelada, porque não é interessante que os ingredientes fiquem cheios de água no interior deles e que quando o seu cliente for aquecer, eles soltem água e aí parece um monte de coisa boiando numa piscina, né? Ao invés de uma marmita com diferentes texturas, bem apresentada, que vai dar vontade de comer.
Falando das técnicas, então, do método de calor seco, a gente tem o primeiro método, que é grelhar. E aqui não necessariamente precisa ter uma grelha com brasa embaixo e tudo mais. A gente, inclusive, utiliza, né, na cozinha, assim, vou grelhar um peito de frango, vou grelhar uma carne. E a gente, na verdade, só dá uma passada, né, nisso numa frigideira. Então, grelhar é bem interessante, gosto bastante de grelhar filetes de tofu, por exemplo, lá na Pranayama, que eu uso bastante. É uma ótima técnica, ela assim, além de não ter adição de água, né, aí nos ingredientes, ela seca o ingrediente. A gente quer sempre pensar em dar uma diminuída na quantidade de água das marmitas que vão ser congeladas. A segunda técnica seria o saltear, e aí é você colocar os ingredientes ou numa frigideira ou numa wok e ficar fazendo um movimento contínuo mesmo, para que tenha um contato rápido com a superfície quente e vá, né, sendo salteado todos os lados desse preparo que você vai fazer. Ele tem adição de gordura, mas aqui não é considerado uma adição de líquido à gordura, né? Então, saltear também. Geralmente o saltear, ele deixa as cores dos ingredientes ainda mais vivas. Fica muito bonito fazer vegetais salteados e mantém bem a textura e também os nutrientes, né, dos alimentos para as marmitas congeladas. Uma outra técnica do método de calor seco é o refogar. Então, o refogar, gente, a técnica de refogar não consiste em adicionar água para refogar algo, né? Falando-se assim de técnicas de cozinha mesmo, o refogar você, por exemplo, como que eu faço para refogar um cogumelo? Eu vou colocar azeite de oliva, vou colocar os cogumelos, vou começar ali, né, esse refogado, e o próprio cogumelo vai soltar a água que ele tem nele mesmo, então ele vai ser refogado dentro da água do próprio ingrediente. A gente não adiciona nenhum líquido, para refogar, tá? Na técnica de refogar. Se você às vezes utilizava o termo, vou refogar e adicionava água, hoje tu já aprendeu aí que essa técnica a gente não adiciona nada de água. Daí tem um outro nome que a gente vai chegar mais daqui um pouquinho nessa outra técnica. Uma outra técnica daí também seria o de calor seco, né? Seria o frigir, que é o fritar, mas com pouca gordura. Você frita, mas não em imersão. E por fim tem a fritura em imersão, né? As frituras, elas geralmente também tiram a água, o líquido de dentro dos ingredientes, né, que você está utilizando, deixam ele mais seco, o que vai ser melhor aí para sua marmita congelada. Não vai chegar aquele ingrediente cheio de água que a hora que teu cliente for descongelar vai estar aquela marmita assim aguada. Não vai estar bonita, sem textura nenhuma. Então já falamos aqui, né, do calor úmido, do calor seco, e agora a gente vai falar do método de cocção com calor misto. E aí existem duas técnicas. Bom, o método de calor misto, por óbvio, como o nome já diz, ele vai intercalar uma técnica de calor úmido com uma técnica de calor seco. Na verdade, o contrário, vai ser sempre primeiro uma técnica de calor seco e depois a gente vai colocar uma técnica de calor úmido para ela então ser mista. A primeira técnica é o ensopar. Então, quando você quer fazer um ensopado, você vai fazer um refogado, e lembra que o refogado é apenas refogar com alguma gordura e a água do próprio ingrediente. Refogou, atingiu o ponto de estar refogado, aí sim você vai adicionar o líquido desse ensopado. Seja ele água, suco, vinho, cerveja, algum leite vegetal, enfim, você pode fazer um ensopado aí de diferentes formas, né? Por exemplo, a moqueca é um ensopado. Como que a gente começa fazendo uma moqueca? A gente começa sempre refogando os ingredientes com um pouco de gordura, não adiciona água de forma alguma, deixa os ingredientes dessa moqueca liberarem a água que eles têm naturalmente, e aí depois você entra então com o leite de coco, com o azeite de dendê, e aí você tem um ensopado maravilhoso, que também é uma ótima opção aí para as marmitas de congelado. E a última técnica do nosso método de calor misto vai ser o brasear.
O brasear, ele consiste em você dourar pequenas porções de um ingrediente, né, antes. Então você vai selar, dourar todos os lados disso e por fim você vai entrar com o líquido, né? E aí, por exemplo, isso é uma técnica bastante utilizada para se fazer carnes, né? Carne de panela, carne em algum tipo de molho, mas pode também ser utilizado para fazer aí um braseado, né, de vegetais. Então, recapitulando aqui, o primeiro passo, que foi o de pré-preparo que a gente aprendeu, foi relacionado à escolha do ingrediente correto. Lembrando que tem ingrediente que não dá para ser congelado, tem ingrediente que tem uma quantidade de água muito grande e eu não aconselho você a utilizar. E quando for escolher aí um hortifruti que você quer que apareça na sua marmita, né, que não vai virar sopa, creme, hummus, nada disso, que ele recém tenha ficado maduro, para ele ainda estar com um aspecto, uma consistência boa e aí ter uma apresentação boa na sua marmita. Encerramos agora o segundo passo, que daí já é de preparo mesmo. E aqui, gente, precisa fazer a escolha da técnica correta para o preparo, porque senão desanda tudo. Não adianta ter escolhido o ingrediente correto e aí aqui chegar aqui e fazer como eu fiz lá no início, que eu contei pra vocês, que eu achei que a melhor opção de preparo de um mix de vegetais, que eu queria que fosse um mix de vegetais, né, e não uma sopa de vegetais, era fazer no vapor. Só que não, o vapor ele vai adicionar ainda mais água nos vegetais, né, no brócolis, na couve-flor, na cenoura, não fica legal. Então o último passo que eu já tinha comentado com vocês, né, que é o passo assim que vai ou fechar com chave de ouro essa sua marmita e vai ser um sucesso, ou vai jogar por água abaixo os outros dois passos que você seguiu no início. Esse terceiro passo, ele diz respeito ao resfriamento correto dos ingredientes antes de você congelar a sua marmita. Pensa comigo, você tá lá fazendo, vamos aqui, imaginar, estamos fazendo uma marmitinha de feijoada e ela vai ter os clássicos aí de uma feijoada, vai ter arroz. Terminei de fazer o arroz, vou servir o arroz na marmita. Terminei de fazer a feijoada, vou colocar a feijoada na marmita. Terminei aqui de preparar a couve, vou pôr a couve e uma farofinha de banana. Fica delícia essa combinação, inclusive. Tudo quente. E aí, beleza, terminei, vou servir minha marmita, vou tampar, vou pôr no freezer, uhul, acabou. Só que não, né, que a gente sabe que tem a louça depois, mas vamos fingir que acabou aí o trabalho. O que vai acontecer? Tá tudo quente, você tampou essa marmita. Esse calor que tá dentro da marmita vai subir, vai evaporar e vai criar várias camadas de gelo, aqueles cristalzinhos de gelo, ou na tampa da sua marmita, ou por cima dos próprios ingredientes, a depender do quão quente tava quando você tampa. O cliente vai abrir essa marmita, tá parecendo o Alasca, tá tudo branco. Nem adiantou você escolher ingredientes coloridos, você fazer diferentes preparos, você seguiu o passo 1 e 2 correto, você escolheu só ingredientes que ficam bom para marmita congelada, tirou inclusive, né, com alguns processos parte da água desses ingredientes, eles estavam recém-maduros, não estavam muito passados, foi lá, decidiu que ia grelhar, assar, sabe, só métodos de cocção que vão auxiliar e aí você tampou quente e aí tudo se perdeu, porque não dá nem pra ver o que tem dentro da marmita às vezes de tanto gelo que tem. E o que acontece? Além de já o cliente, né, ficar frustrado, porque ninguém quer abrir uma coisa pra comer e ser tudo branco, né? A hora que ele for esquentar, todas essas partículas de gelo que estão em cima ali dos alimentos, vai virar água e a sua marmita vai ficar aguada. Então, o que é ideal você fazer? Terminou de fazer, tenha recipientes de resfriamento. Terminou de cozinhar uma feijoada ou um arroz ou o que for, né? Que a gente estava hipoteticamente falando sobre a feijoada. Você vai retirar esse arroz, essa feijoada da panela, né? Claro, com bastante cuidado, gente, aí para também não se machucar, não se queimar nem nada. Vai retirar isso, vai colocar num recipiente frio. Se você tiver espaço de refrigeração grande, uma geladeira grande ou uma câmara fria onde você pode deixar isso resfriando dessa forma, melhor ainda. Se não, num ambiente com o ar-condicionado ligado, você vai resfriar. Ah, não posso resfriar
no tempo, assim, né? Sem colocar dentro de nada? Pode, só que existe um tempo limite, né? Que garante aí uma segurança alimentar para isso ser resfriado, de no máximo 2 horas. Então você fez algo, em 2 horas você tem que estar daí já com isso indo para a geladeira ou indo para o freezer. E é bem importante ser respeitado, porque a gente quer entregar um produto de qualidade que não gere nenhum risco aí, né, alimentar para o nosso cliente. Deus que me livre um cliente comprar alguma coisa e passar mal depois. Então resfria antes, em 2 horas essa comida, essa feijoada, esse arroz já vai estar muito mais frio do que recém desligado no fogão e servido na marmita. Aí depois de resfriado você vai servir as marmitas, aí você vai tampar elas, e se você seguiu esses 3 passos, que é a escolha correta do ingrediente, a escolha correta do método de cocção, e você fez a refrigeração correta antes de colocar dentro da marmitinha a sua comida, tenho certeza que você vai entregar uma marmita congelada sensacional, que o seu cliente vai ficar satisfeito com essa marmita e, inclusive, com grande probabilidade de você fidelizar esse cliente, porque o fato é que, às vezes, muitas marmitas que são entregues congeladas não são entregues nem coloridas, nem com diferentes texturas, nem com cocção no ponto correto. E espero que vocês tenham gostado de saber, de conhecer sobre esses 3 passos. Eu tenho um convite especial para fazer em primeira mão para vocês que ficaram até o final da live aqui comigo. Ainda não divulguei em lugar nenhum, então realmente assim, ó, é um convite em primeira mão para todos vocês que estão aqui comigo. No dia 1º de fevereiro, eu preparei um evento, uma masterclass incrível, onde eu vou ensinar os 3 principais pilares de uma marmitaria de sucesso. E se você quer participar desse evento, se você quer assistir essa masterclass que eu tô preparando assim com muito carinho para vocês, basta você eu vou salvar essa live, basta você pegar e escrever "eu quero" nos comentários. Eu vou te encaminhar um link para você se inscrever e aí você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer nessa masterclass. Vai poder acompanhar de perto ela, não vai perder o dia e nem o horário, porque ela vai ser somente ao vivo, não vai ficar gravada em lugar nenhum, não vai ter como saber depois quais são os 3 pilares dessa marmitaria de sucesso. Então escreve "eu quero" no comentário aqui dessa live que eu vou deixar salvo e a gente vai encaminhar para você aí por direct o link para você se inscrever. Muito obrigada pela participação, uma boa noite para todos e sucesso, gente! Quando fizer a marmitinha congelada aí utilizando esses 3 passos, não esquece de me marcar, me conta como foi. Se tiver alguma dúvida, me chama que a gente tá juntas aí nessa jornada.